Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. A grande mídia está dizendo que Trump já escolheu o seu candidato à presidência da República para o Brasil. Aquele que ele acha, que ele considera o mais adequado. Querem saber quem é? Querem saber quem é? Mas antes, um cuscuzinho. Um cuscuzinho, doutor, respeite a sua audiência. Não coma durante as gravações. Não coma. Cafezinho. Segundo a mídia, Trump já tem nome favorito para enfrentar Lula em 2026. Eduardo Bolsonaro tem bom relacionamento com o governo dos Estados Unidos. Olha que interessante, o governo de Trump teria um candidato favorito para enfrentar o presidente Lula. De acordo com o colunista Paulo Capelli, do portal Metrópolis, o presidente dos Estados Unidos teria o deputado Eduardo Bolsonaro como uma opção para o pleito. O bom relacionamento entre Eduardo e o governo Trump seria uma das razões que os Estados Unidos, para que os Estados Unidos apostem no parlamentar, ainda mais depois de ter acesso à pesquisa que mostra Lula com 41,6 e Eduardo com 39,1. Que interessante, né? Olha que coisa. A proximidade do deputado Eduardo Bolsonaro com autoridades norte-americanas também chama a atenção. Ele tem sido visto com frequência em gabinetes do Executivo e do Legislativo dos Estados Unidos. Olha, bananinha, não? Onde é bem recebido por suas posições alinhadas com Washington. Segundo interlocutores da Casa Branca, ouvidos por Paulo Capelli, os números da pesquisa reforçam a percepção de que Eduardo é um nome competitivo. O parlamentar tem apoio em temas como relações bilaterais, geopolíticas e sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro é apoiado em questões de relações bilaterais, em questões geopolíticas e em questões das sanções a Moraes, apoiado pelo governo norte-americano. Apesar da simpatia, o entorno de Trump avalia que uma manifestação pública de apoio pode acabar beneficiando Lula. Por isso, os Estados Unidos devem agir com cautela no cenário político brasileiro. Isso aqui quem está dizendo é o Paulo Capelli. E ninguém vai também dizer, por um repórter, que vai entrar de sola na jogada. Isto é muito interessante. Vejam, eles estão falando dos números da última pesquisa de intenções de votos, que aparece o Lula supostamente com 41% e o Eduardo com 39 e alguma coisa por cento. Sim, o Eduardo é competitivo. Sim, qualquer um que o Bolsonaro ungir é competitivo. Qual é a diferença entre Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas? O Eduardo é confiável. O Tarcísio não. O Eduardo é alinhadíssimo e, de fato, tem boas relações com o governo Trump e com a família Trump. Quem é o Tarcísio na fila do pão? Da sopa? Quem é? O Tarcísio é mais alinhado com Temer, mais alinhado com o STF, mais alinhado com o Gilberto Kassab do que com quem verdadeiramente interessa. Será que o Tarcísio é alinhado ao povo? Muito bem. Vejam, pessoal, é interessante porque é nesse momento, enquanto Paulo Capelli traz informações baseadas em fontes da Casa Branca, do governo Trump, em que eles estão dizendo o seguinte: olha, se ao fim e ao cabo Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro não puder concorrer, o Eduardo é um excelente nome. E nós estamos com o Eduardo. Interessante, não é? Interessante. E veja, como é que o Eduardo concorreria num cenário como esse? O Bolsonaro levaria a candidatura, ainda que preso,
ainda que em prisão domiciliar, o Bolsonaro registraria a candidatura e faria campanha, mesmo que preso, mesmo que em prisão domiciliar. Como é que se faz uma campanha preso? Como é que se faz uma campanha preso em domiciliar? Veremos. No Brasil, já houve um caso, o Epitácio Pessoa foi eleito presidente da República fora do Brasil. Não fez um ato de campanha sequer. Então o Bolsonaro levaria a candidatura sub júdice, judicializando então, porque está inelegível, mas colocaria a banda na rua, a banda na avenida. Bom, se não conseguir reverter de última hora, pode ser substituído por Eduardo. Há precedentes. Não é Lula e Haddad. Há precedentes, há outros precedentes, inclusive. Bom, é óbvio que nós imaginamos, inclusive agora com o beneplácito, com a bênção do governo Trump em relação a Eduardo Bolsonaro, é óbvio que nós imaginamos que, por todos os motivos, o Bolsonaro, em condições de liberdade de consciência, prefere indicar o filho, Eduardo, do que o Tarcísio, ou do que qualquer outra figura ligada aí ao Centrão. Entretanto, talvez exatamente por esses motivos, nesse momento está havendo, eu já falei com você sobre isso, a mídia também está reportando isso, está havendo um movimento drástico, está havendo uma verdadeira pressão sobre Bolsonaro, para que Bolsonaro já indique e sacramente o nome do Tarcísio até dezembro deste ano. Estão com medo do quê? Quem tem medo de Eduardo Bolsonaro? Então, raciocinem comigo. Entre Eduardo e Tarcísio, se o Bolsonaro indicar o Tarcísio, não tenham dúvida, será porque esse homem foi muito pressionado, inclusive, provavelmente, pelo próprio Tarcísio. É mais um exemplo na política brasileira das criaturas voltando-se contra o seu criador. Muito bem. Gente, nós estamos vendo de tudo. Vocês viram? O parlamento, as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, derrubaram o decreto do Lula, o decreto que aumentaria indevidamente o imposto sobre operações financeiras do IOF, dando a Lula até o final do ano 10 bilhões a mais para a gastança. O parlamento fez o que podia fazer. O parlamento revogou o decreto. Entretanto, o governo Lula disse que vai chorar no colo de Painho. Quem é Painho? O STF. Vai judicializar. Olha que os deputados já disseram. Isso vai ser perigoso. Vejam, se o STF derrubar esta revogação desse decreto, se derrubar essa decisão da Câmara, que é do Congresso, e o Senado também derrubou, vejam, acabou o Congresso. Não tem mais razão de ser. São palhaços e nós somos manés que patrocinamos os palhaços. O Gilmar Ferreira Mendes já disse que essa é uma decisão política. Por que será? Está com medo do quê? De qualquer maneira, vocês viram, eles já deram uma garfada mortal na liberdade de expressão. Que horror! Triste é o país onde a Corte Constitucional mina e destrói um direito dos mais sagrados que há, a liberdade de expressão, não é? Vejam, eu vou falar em vídeo próprio, eu vou falar sobre a proposta de emenda constitucional que está sendo aí encabeçada pela oposição na pessoa da Carolina de Tone. Vejam, é uma PEC que visa garantir a liberdade de expressão. Pera, eu estou no sanatório? Eu sei que o pessoal da oposição está aí indo de boa intenção, mas nós estamos no sanatório. Vejam, se a Constituição, no texto original, já assegura a liberdade de expressão no artigo 5º,
Por que é necessário, então, emendar a Constituição para garantir aquilo que ela já garante? E o pior é que nessa esquizofrenia legisferante e institucional, há uma certa razão de ser dessa PEC. O sistema está tão autofágico, porque nós estamos vivendo no meio de um vírus terrível chamado ativismo judicial, que esculhamba tudo. Então vejam que loucura. Existe o artigo 5º, existe um inciso no artigo 5º que garante a liberdade de expressão. O STF veio e abocanhou a liberdade de expressão do povo. E agora é preciso então que a oposição se esforce para tentar fazer uma PEC, ou seja, para emendar a Constituição para garantir, como eu disse, aquilo que ela já garante, ou garantia até o STF. Agora vocês fiquem imaginando um país que despreza a segurança jurídica a tal ponto. Onde vai esse país? Aonde vai esse país? Gente, Pontes de Miranda, o grande Pontes de Miranda, nordestino como eu, um dos maiores juristas desse país, já falecido, homem da envergadura intelectual, da altura de um Rui Barbosa, dizia o professor Pontes de Miranda. O que começou com defeito não tem conserto, tem que ser refeito. O que é que eu estou querendo dizer? O STF, com esse ultra-ativismo judicial, se metendo nos outros poderes, se arvorando a farol de uma civilização muito da cabeça deles, meteu o Brasil numa grande enrascada. É como disse o deputado norte-americano há pouco, o Chris Smith. O Brasil está à beira de uma pane institucional, com desdobramentos inimagináveis. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição agora. Se tiraram, reinscreva-se. Olha, insista no botãozinho aí do like, insista no botãozinho do compartilhamento. Não espere notificação dos novos vídeos. Entre aqui no canal, você sabe o nome do canal, procura, pesquise pelo nome do canal e entre aqui todo dia, várias vezes ao dia para ver os vídeos novos.